Você está no mudo. Aí. Isso, obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e também a Lu aí que facilitou aqui a logística. Mas eu queria também agradecer, porque o assunto desse estudo aqui é um assunto que vem me tocando desde que eu era criança, quando eu era coroinha lá, né? Eu sempre queria servir a Deus, queria ser amigo de Deus, e eu ficava pensando como faço para ser amigo de Deus, né? Aí depois esse assunto ficou cancelado por anos, mas aí sempre vem à tona esse assunto de querer ser amigo de Deus. Eu espero que eu não chore aqui, porque no meu casamento eu chorei pra caramba, todo mundo achou que eu estava arrependido. É que às vezes eu choro. E eu sei que muitos de vocês também têm esse desejo profundo no coração de querer fazer a vontade de Deus, de querer ser amigo de Deus, de querer essa intimidade com Deus, né? E como diz nosso ancião Aldo, eu também quero ter uma vida com Deus livre, leve e solta, assim, né? Desfrutar intencionalmente desse amor dele, assim, dessa amizade. E assim eu peço que quando vocês orarem pela minha família, que vocês orem por isso também, que a minha família possa ganhar do Senhor essa intimidade com ele, essa intimidade. E a gente sabe que Deus continua buscando relacionamentos pessoais e íntimos, certo? Por que que Deus faz isso? Porque isso faz parte da natureza de Deus. Seria como dizer ao sol, não brilhe ou não esquente. Impossível. Você pode estar do outro lado da terra, você pode estar numa caverna escura, você pode estar num quarto fechado e não desfrutar da iluminação do sol, nem do calor dele, quem sabe. Mas o sol não vai deixar de brilhar. Assim como Deus não vai deixar de ser Deus, nem de buscar um relacionamento com as pessoas, um relacionamento íntimo. Sabemos que Jesus é luz, Jesus é porta. Sabemos aqui todos, né, que se alguém quer realmente ter uma vida transformada, não tem outro caminho. É através de Jesus que a gente pode ter essa vida iluminada, né? E nada em Deus é indiferente. E por que que nada em Deus é indiferente? Porque o amor nunca é indiferente. Então, dentro desse espírito, assim, eu quero realmente estar compartilhando aqui com vocês esse assunto, né? Todos conseguem ver aqui? Perfeito, Sim? Nunes, estamos vendo. Perfeito. Bom, então o assunto de hoje é intimidade com Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus. O objetivo desse estudo, então, é a gente ter uma reflexão de como desenvolvemos intimidade com o Senhor, certo? Então, no final, eu espero que, pelo menos esse assunto, se alguém perguntar sobre o que foi o estudo do Johnny, alguém saiba dizer qual que foi o assunto. Esse versículo é um versículo que é um dos muitos, né, mas que eu gosto muito, porque Jesus fala assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, somente ter os mandamentos, a palavra de Jesus, não é suficiente. Até o diabo crê e treme, né? Diz lá. Mas que tem e os guarda. O que é guardar, né? Guardar é levar a sério, é considerar, é respeitar, é obedecer, é cumprir, né? Então, se você quer amar Jesus, faz-se necessário conhecer a palavra dele e guardar a palavra dele, considerar o que ele fala, certo? E aí ele diz, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é uma outra coisa interessante do relacionamento. As pessoas que querem se relacionar, elas se revelam, elas se manifestam, elas se dão a conhecer.
E aí eu fiz algumas considerações que eu acho que são importantes para a reflexão desse estudo de hoje. Uma é nós lembrarmos que Deus não é superficial e indiferente. Por quê? Porque já disse lá no início. Porque Deus não pode ser superficial. Deus não pode ser indiferente, né? Deus é amor, Deus é criador, né? Depois que você, eu, fomos criados para sermos íntimos, profundos, pessoais e relacionais com o Senhor. Deus não nos chamou à indiferença porque o amor não é indiferente. Deus não nos chamou a vivermos distantes, porque isso não é o caráter de Deus. Então, se algo está assim na sua vida, é porque alguma coisa está errada, porque essa não é a natureza e o propósito do Senhor. Depois que você e eu fomos convocados também a compartilhar essa intimidade com as pessoas. Por quê? Porque o amor, ele divide, o amor espalha, o amor multiplica, o amor dá-se a conhecer, né? Também gostaria de motivar cada um aqui a crescer nessa amizade e intimidade com Deus. Por quê? Porque isso traz glória a Deus. E também traz alegria às nossas almas. Às vezes a gente pode estar triste, ou coisas assim, ou as pessoas ao nosso redor, por quê? Porque está faltando alguma coisa para preencher isso. Também motivá-los a dedicarem tempo de qualidade a Jesus. Eu confesso que esse assunto de tempo de qualidade, para mim, é sempre uma luta, porque eu sempre estou disperso. É celular, WhatsApp, é tudo. Meu tempo pessoal com Deus, às vezes, sempre fica meio afetado, comprometido. A Lu sempre fala para mim, pô, senta aqui e conversa comigo, entendeu? Então, eu estou sempre dividido, assim. Então, essa é uma das coisas que me chamam a atenção e é uma coisa que eu peço para Deus, Deus, eu quero crescer na qualidade com o Senhor. Então, quando você estiver pensando sobre esse assunto também em tempo de qualidade, tenta entender, coisa que eu também não entendo profundamente, o que vem a ser um tempo de qualidade com Jesus. Também a desenvolver um relacionamento mais profundo entre nós. Não dá para ser íntimo de todo mundo, mas dá para ser mais pessoal e profundo com algumas pessoas que Deus coloca no nosso dia a dia. Seja dentro de casa, seja fora de casa. Aqui nós vemos esse versículo que Jesus fala, como o Pai me amou, eu também vos amei. Ou seja, o amor que Deus tem, que Jesus tem por você, não é um amor meia boca. Não é um amor segunda linha, não é um amor homeopático diluído em quantidades infinitas. Ele é o amor original, certo? Então, tem tantas pessoas que se sentem inseguras, né? Tantos sentimentos ruins, mas saiba que o amor que Jesus tem por você é o mesmo que ele diz aqui, ó, eu não sou eu que estou dizendo, né? Como o Pai me amou, eu também vos amei. Então, o que eu tenho que fazer? Permanecer, né? Que é uma outra característica de uma amizade, a permanência, né? Aí eu fiquei pensando sobre esse assunto e fiz algumas observações. Essas observações são minhas, não são inspiradas por Deus, não tive uma revelação, um sonho, certo? Então você pode concordar, discordar, subtrair, acrescentar, mas eu acho que são observações que podem ajudar no assunto que a gente vai estar tratando nesse estudo aqui. Primeiro, quais são as implicações de uma amizade, de uma intimidade? Primeiro que para você ser íntimo, você precisa ser amigo. E à medida que você vai crescendo em amizade... desculpa, esqueci de falar. Esse material todo aqui, ele está no chat aqui do Zoom. Então, depois você copia lá o link, se você quiser baixar para ver se as passagens são verdadeiras ou não, você pode ver esse material. Se não, se você esquecer, você me manda o WhatsApp, eu te mando depois esse material. E se você também não quiser fazer nada disso, continue vendo esse estudo aqui. Bom,
Cumplicidade. Uma amizade, ela implica cumplicidade também. A outra coisa, fidelidade. Não tem como falar assim, eu acho que não tem, né? Por isso que eu estou falando, são reflexões pessoais. Ah, eu sou íntimo, mas não sou fiel. Não dá. E a gente sabe que o fruto do Espírito, a característica ali também sempre visível, é a fidelidade. Problema do povo de Israel com Deus, fidelidade, né? O casamento, um dos pilares de um casamento, fidelidade. À medida que você cresce em intimidade com alguém, e quando eu digo alguém aqui, pode ser, eu estou falando de Deus também, Jesus e pessoas, certo? Você vai ganhando o quê? Confiança. E à medida que você vai ganhando confiança, você vai perdendo esse medo, o medo de ser abandonado, o medo de não ser compreendido, o medo de ser traído, né? E à medida também que essa minha intimidade cresce, você vai sendo mais aceito, porque a pessoa vai sabendo como que você se interessa mais pelo outro, o outro também se interessa mais por você e cuida mais de você e você dele. Assim também Deus conosco. O amor também vai crescendo e ele fica menos inconstante, não é como um eletrocardiograma, né? Ele é estável, ele vai ganhando estabilidade. A gente vê pessoas aqui, né? Pessoas casadas aí há 50 anos, 60 anos, ou amizade. Certamente é um amor mais constante, eu acho, né? Depois também uma coisa que está ligada com a intimidade, com a amizade, é o revelar-se. Revelar-se literalmente é tirar o véu, né? Ou seja, você se dá a conhecer, você se faz íntimo. Então, a partir do momento que você estabelece um relacionamento de amizade e intimidade com alguém, né, e isso implica também Deus, você vai se dando a conhecer. E a gente vê aqui, né, Jesus fala, o Senhor fala assim, olha, a intimidade do Senhor, acima aqui, né? A intimidade do Senhor é para quem? Para os que o temem, aqueles que o consideram, que o levam a sério, a sua palavra, né? E ele dará a conhecer a sua aliança. De novo, ele se revelará a você. Então, é possível ser íntimo do Senhor? É impossível, é possível. Assim como o amor, ele é algo que vai sempre se esticando, não tem limite para o amor, a intimidade também não tem limite. Então, ou seja, dar-se a conhecer. A comunicação também entre as partes vai melhorando. Não é uma coisa de um monólogo, só um fala, só um comunica, né? Aquelas piadinhas de marido e esposa. Olha, ela faz tudo que eu quero depois que, né, que eu obedeci ela, aquelas coisas todas. É uma conversa, né? É uma comunicação de mão dupla, assim como nós com Deus, né? Nós oramos e Deus nos fala através da sua palavra, de outras formas, mas sobretudo da sua palavra, né? E também outra coisa, à medida que você cresce em amizade, intimidade, você também cresce em formalidade. Eu imagino que o Aldo não deva ter, Oswaldinho, assim, olha, eu tenho 7 regrinhas para andar com a Lenir ou com a Araci. Nossa, eu tenho 10 para andar com o Aldo, certo? E eu tenho 35 para andar com os meus filhos, adolescentes. Aí esse é possível, talvez. Mas à medida que a gente passa o tempo, certo? A gente vai ganhando informalidade, né? A gente vai sendo, nós vamos sendo nós mesmos e temos liberdade nessa expressão. Isso também é uma coisa que a gente anda com Deus, né? Outra coisa também é a liberdade entre as partes, o respeito e a consideração, né? Eu gosto muito desse versículo e também dessa tradução aí, daqui do versículo da parte de cima, né? Que é de Hebreus 10, 24, que ele fala assim, olha, consideremos-nos também uns aos outros. Para que considerar o outro? Entre outras coisas, ele fala, para você estimular o amor e também estimular as boas obras, porque quando você não considera alguém, a primeira reação que você provoca na outra pessoa é de uma indignação, a pessoa já quer chutar o balde, não é? Ela quer... Agora, quando a gente considera, leva a sério o que ela está falando, dedica tempo para ela, ouve, né? Valoriza as coisas que ela falou, fez, coisas assim, a gente estimula o amor, né?
e estimula também a pessoa, nós mesmos, a fazermos coisas boas. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, eu não sei, mas eu acredito que alguém vai falar, olha, ele é amigo íntimo meu. E aí se pergunta, quanto tempo você dedica a essa amizade? E a pessoa fala, não, eu não tenho tempo com ele. Apesar de que a gente ouve muito falar também, olha, ele é muito amigo meu, mas faz muito tempo que a gente não vê, mas nós temos uma amizade. Então, eu não sei, são reflexões, né? E a outra base, né, da amizade, da intimidade, outro alicerce é a verdade, né? Não tem como falar, olha, eu sou íntimo e ando na mentira, e traio, e sou... Não tem. Eu acredito que isso daí é possível. No início da criação, a gente vê Deus realmente buscando pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos nós sabemos aí, né, que reflete essa amizade, essa intimidade, né? E quando ele diz aqui em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a pergunta é, né, por que ele quis fazer o homem também a sua imagem? Ele não falou para a girafa, para o hipopótamo, para a árvore, olha, vou fazer você a minha imagem e semelhança, não. Mas deu ao homem essa condição, essa característica, ao homem e à mulher, né, de se fazer a imagem e semelhança de Deus. E a partir daí, então, Deus estabelece um relacionamento. E não é só relacionamento com o Pai, mas relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E também, Deus nos chama ao relacionamento com o próximo. Quando ele diz lá, façamos o homem, não é bom que o homem seja só, né? Não é bom que o homem seja só. Ou seja, uma coisa é você estar só. Às vezes nós precisamos estar só. É fundamental. Jesus ficava só. Mas a solidão não é algo que eu entendo que foi feito, o homem foi feito para viver na solidão. Certo? Por quê? Porque essa não é a característica de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não andam em solidão. E à medida que nós crescemos em Deus, nós saímos dela, né? E aí, quando diz, né, que façamos o homem deixa pai e mãe e tal, o casamento, a união homem e mulher, o relacionamento homem e mulher, independente se é amizade ou coisas mais íntimas, ele é algo muito profundo e que nos ajuda a entender também a dimensão da grandeza do relacionamento de Deus, que Deus quer estabelecer conosco. Mas o Paulo aqui, nesse caso, ele fala, olha, mas o meu assunto aqui é sobre Cristo e a igreja. Então, a igreja é formada por pessoas como você, certo? Então, ou seja, a partir daí a gente consegue também entender mais como que Deus quer que a nossa comunidade, a nossa turma cresça em amizade, em intimidade, em proximidade, né, em relacionamento. Agora, o que afeta tudo isso? O pecado afeta a nossa intimidade, né? O pecado, a gente vê em Gênesis que o homem e a mulher viviam felizes, se encontravam com Deus sempre, grandes papos, né? E aí Deus, como que foi? Deus falava como que foi seu dia, foi legal, mas queria fazer uma pergunta. Aí o pecado vem, né? E o pecado vem por quê? Porque o homem não queria mais dessa dependência de Deus, certo? E aí o pecado afeta a sua intimidade com Deus, o pecado afeta a sua intimidade com o seu cônjuge, com o seu próximo, né? Todo mundo já deve ter essa experiência de que quando você está bem com Deus, dentro da sua casa está o céu, né? Você não vê defeitos quase no seu cônjuge, nos seus filhos, você está super bem, mas aí você perde essa comunhão com Deus, não estou falando de salvação, estou falando de comunhão, né? E aí a coisa fica cinza, aí você só começa, né, ver defeito e afeta esse relacionamento. Também o pecado traz o medo, traz a culpa, certo? E o pecado também nos leva a um estado de acusações. Eu começo a acusar Deus de todas as coisas. Ah, mas eu nunca acuso Deus. Ah, você não acusa Deus. Então, quando você reclama, no fundo você está fazendo o quê? No fundo, quando eu reclamo, eu penso que eu estou dizendo para Deus, Deus,
Se eu fosse o Senhor, eu faria hoje um dia bem mais fresco. Olha, Deus, se eu fosse o Senhor, eu faria chover hoje. Se eu fosse o Senhor, Deus aumentaria meu salário. Se eu fosse o Senhor. Então, a partir do momento que a gente reclama e murmura, eu acredito que, direta ou indiretamente, eu estou fazendo uma acusação para Deus. E também acuso o outro. A gente vê em Gênesis lá que é a primeira coisa, olha, a mulher que o Senhor me deu, né? Ou então a mulher fala, não, mas aquela serpente lá, ela me enganou, certo? O pecado também, ele nos tira do estado do revelar-se, certo? Para ir para o estado do esconder-se, né? Ele nos tira do estado de querer compartilhar para o estado de querer falar menos possível para que o outro não saiba, né, o que tá acontecendo comigo. Então, o pecado nos isola de Deus, nos isola das pessoas. E também nos leva a uma superficialidade, de forma que a quem eu procuro quando eu peco, né, ou está no estado? Eu procuro pessoas que ninguém vai querer saber da minha vida, né, que eu não tenho que dar satisfação para ninguém, né? Por quê? Porque aí eu fico no pecado, eu fico na penumbra, né? E aí eu me encubro. Antes ele volta aqui, ele fala também, né? Um versículo importante. No amor não existe medo. Deus é amor, né? Ou seja, a partir do momento que você realmente ama, né? Você está seguro, né? Seguro em Deus, seguro no seu relacionamento. Outra coisa interessante que me chama muita atenção é assim, que desde Gênesis e Apocalipse, Deus vem buscando relacionamentos íntimos, relacionamentos pessoais, buscando as pessoas, né? Aí a gente vê que lá em Gênesis Deus buscava o homem e a mulher, depois que eles pecaram, foi Deus que tomou a iniciativa de buscá-los. A gente vê que Abrão, por exemplo, é chamado amigo de Deus. Jó falava assim, nossa, que legal, no tempo que a amizade de Deus dominava, pairava sobre a minha tenda, né? Moisés diz que ele conversava com Deus face a face, como se conversa com um amigo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lázaro, Jesus fala, vamos procurar Lázaro, nosso amigo, né? Os apóstolos, que é esse versículo acima, quando Jesus diz assim, eu já não chamo vocês de servos. Por que eu não chamo mais vocês de servos? Porque eu me tornei conhecido a vocês, o que eu ouvi do meu Pai. Ou seja, de novo a ideia do dar-se a conhecer, do revelar-se, né, do baixar a guarda, né? Então, essa é uma coisa interessante, que Deus quer realmente nos chamar de amigos, e Ele quer que cada dia mais eu conheça mais e mais sobre Ele. Por isso que Paulo sempre ora que vocês cresçam no pleno conhecimento da verdade, no pleno conhecimento, ou seja, sempre há muitas coisas para se conhecer sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, esse amor e tudo mais, né? Também Jesus vive buscando também cristãos afastados. Esse versículo de Apocalipse 3:20, normalmente a gente usa ele para falar de pessoas que não se converteram, né? Mas o assunto aí não é esse, né? Ali ele está falando da igreja de Laodiceia, né? Ele está falando de igrejas, Jesus está falando, aquela igreja se afastou de Jesus, né? Fechou as portas e o que a gente vê lá? Jesus, eis que estou à porta, né, e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou restabelecer comunhão, intimidade, relacionamento com ele. Ou seja, vou entrar e cear com ele. Quando no antigo, né, Oriente ali a gente vê esse assunto de cear, e mesmo entre nós também, reflete intimidade, né? Eu cearei com ele e ele comigo. Então, ou seja, Jesus continua, assim como Deus lá em Gênesis, né, continua buscando pessoas, né, seus filhos cristãos que estão afastados. E assim, se a Bíblia continuasse sendo escrita até hoje, né, certamente milhares de outros anônimos estariam sendo escritos na Bíblia, inclusive o seu nome poderia constar lá, certo? Bom, aí eu gosto de fazer perguntas, né?
Aí vem uma pergunta: como desenvolver uma amizade com o Senhor? Nós sabemos, né, olhando os evangelhos, que Jesus veio, né, para falar, para ensinar pessoas, os 12, né, veio para morrer e ressuscitar por nós, né, sobretudo para glorificar Deus com esse gesto de sacrifício, de amor por todos aqueles que vierem a crer. Porém, se Jesus fosse ficar atrás de pessoas, ele ficava 24 horas por dia e ainda não dava conta, né? Se Jesus fosse escutar todos os apóstolos também, então, mas ele precisava de tempo pessoal com o Pai. Precisava de tempo pessoal com o Pai. Então, ou seja, né, a gente vê que Jesus sempre procurava sair, dar uma escapadinha, ia lá para o monte, ia lá, não sei, né, ou bem cedo, ou no final do expediente, né, ele passava seu tempo lá. Agora, uma coisa também que eu acho que é interessante, que é a gente pensar assim, ó, quantidade de tempo não é sinônimo de qualidade de tempo, certo? Dentro daquele assunto de tempo de qualidade, né? Assim como proximidade não é sinônimo de intimidade. Digamos isso no confinamento, né? Você está grudado com alguém na sua casa, mas às vezes você está a quilômetros de distância, né? E em termos de relacionamento também muito distante. Assim também eu vejo que a gente pode passar tempo na palavra, mas isso não significa que a palavra está em nós. Quando Jesus diz lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, às vezes eu leio, mas não guardo, não considero, não levo em consideração, atenção, né? Então, é importante ter isso sempre em mente, que tempo é legal, é importante, mas o tempo não é sinônimo necessariamente de qualidade, certo? Bom, e aí vem então essa pergunta: como eu posso desenvolver uma amizade com o Senhor? Bom, primeiro que eu acho que é aceitando a iniciativa que Jesus já tomou na sua vida. Qual a iniciativa? Essa do versículo acima aí, João 15, 16. Não foi você que me escolheu. Eu te escolhi. Então, se Jesus te escolheu, certo? Putz, o que você tem que fazer? Senhor, vamos nessa aí, ó. Eu preciso da tua ajuda, Jesus. Passar a orar, Jesus, eu quero ser seu amigo. Coloca amor no meu coração, coloca fé, me ajuda a crescer num relacionamento íntimo e pessoal contigo. Depois, guardar no seu coração a palavra, né? Muitas passagens que falam sobre a ideia do guardar, né? Depois, temer o Senhor, né? Quando diz lá o Salmo 25:14, diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, ou seja, é possível você ser íntimo do Senhor. É possível. Agora, outra coisa, o que pode afetar essa amizade? Certo? Essa amizade, ela pode ser afetada, como diz o Tiago aqui, olha, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Por isso que também aqueles itens que eu coloquei de amizade e intimidade pode ajudar, né, nessa reflexão. Por exemplo, o que eu posso fazer? Como que eu posso ser amigo do mundo? Né? Dentro do conceito de amizade, eu posso dedicar tempo ao mundo quando fala esse sistema de valores e coisas, né? Eu posso dedicar tempo, posso dedicar fidelidade, eu posso aceitar, eu posso buscar os interesses desse sistema de coisas, né? Eu posso dar-me a conhecer também, né? Baixando a guarda também da minha vida, da minha intimidade. Eu posso melhorando cada vez mais a minha comunicação com esse sistema de coisas, né? E assim, eu posso ganhando essa liberdade, respeitando esse mundão, esse sistema de coisas, ou seja, tudo isso são características de amizade. E aí ele fala, olha, se você investir nessa amizade, saiba de uma coisa, você se faz inimigo de Deus. Né? E no versículo acima diz, pois o Senhor detesta o perverso.
mas o justo é seu grande amigo. Ou seja, faz parte da natureza de Deus a intimidade que ele quer ter com você. Aí vem a pergunta, então, como que eu posso fazer para usar essa amizade com Deus, certo? A pergunta é o seguinte, vários aqui têm, vários não sei, mas alguns poucos aqui têm criança pequena, outros têm netinhos pequenos, certo? De repente, vocês querem sair à noite para passear, mas não tem tempo, porque com filho é mais difícil. Aí, o que você faz? Você sai na rua, para uma pessoa, qual que é o teu nome? Eu me chamo Paulo. Eu quero sair com a minha mulher, devo voltar uma meia-noite, você não cuida do meu filho? Quem faz isso? Ninguém faz, certo? Por quê? Porque você abre mão de coisas que você poderia querer, mas que você tem, o seu filho tem muito valor para você. Assim também, né? A gente confia nossos bens, nossa casa, nosso carro, nossa senha do banco, do cartão de crédito, para quem? Para pessoas confiáveis. Então, a pergunta que eu faço aqui é: como Deus quer usar a sua amizade com Ele? Por que eu estou falando isso? Porque a tendência no mundo corporativo é que você tem mais valor até uma certa idade, né? Depois, você já é um cara mais descartável. Mas no reino dos céus não há desemprego, né? E no reino dos céus, o seu valor ele vai se somando, né? Além do que Cristo já fez na sua vida, por essa questão da intimidade. Então, vamos ver aqui, ó. Fazendo de você alguém segundo o coração dele. No versículo acima diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Deus está falando para o povo, olha, eu vou dar para vocês pessoas que têm o meu coração, pessoas que são íntimas a mim, pessoas que guardam a minha palavra, e eles vão cuidar de vocês com conhecimento da minha vontade, conhecimento de mim, né? E com sabedoria. Aí, Deus quer fazer de você um pastor, alguém que venha cuidar de pessoas. Só que ele vai confiar pessoas a quem, né? Deus confia pessoas a pessoas confiáveis. Então, isso é uma coisa que eu ganho também com Deus, com o tempo, intimidade e relacionamento. Não é eu me torno cristão e, né, tudo já mudou na minha vida. Não é assim. Quando Jesus fala assim, você quer ser que eu te confio muito? Seja fiel no pouco. E eu gosto desse versículo, né, de Coríntios, quando ele fala o seguinte: no reino dos céus, eu não sei quantos ministérios tem lá, mas um dos ministérios que tem lá, a Bíblia chama ele de Ministério da Reconciliação. Né? E como eu disse, no reino dos céus não tem desempregado, certo? Todo mundo lá tem uma vaguinha lá, certo? Todo mundo que crê, lógico, né? E aí Deus fala o seguinte, olha, Deus nos reconciliou, nós não estávamos reconciliados, ele nos reconciliou com ele por meio de Cristo. Aí você, então, recebe o Espírito Santo, passa a fazer parte dessa família, desse reino, certo? E aí ele diz que você passa, né, de alguma forma, a fazer parte, pelo menos, desse ministério, o Ministério da Reconciliação. Eu estou falando assim, sabe que é figurativamente, mas é o que está escrito aí. E o que é o Ministério da Reconciliação? Ele está te usando e quer te usar, e à medida que o tempo, a sua amizade com ele cresce, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais confiável. Por que Deus, se hoje você estuda a Bíblia com uma pessoa, possivelmente porque você já tem confiança, porque Deus está confiando alguém para você cuidar. Ou seja, não é à toa, eu só tenho uma pessoa. Se só tem uma pessoa, cara, essa pessoa, Jesus morreu por ela, ela tem muito valor. Deus me deu aí 4, 5 pessoas. Cara, são os valores de Deus que ele está te confiando. E quando Jesus disse, olha, ai daqueles que escandalizaram desse pequenino, seria melhor que ele morresse.
Por quê? Porque todos têm muito valor para Deus. Então, voltando aqui para a passagem abaixo, ele diz o seguinte, ele nos deu o ministério da reconciliação. Cada um aqui, hoje, é chamado para ajudar pessoas, para falar de pessoas, dessa amizade, dessa intimidade, desse Criador, porque as pessoas estão afastadas de Deus e vivem uma vida superficial na perspectiva de Deus, né? E aí, outra coisa que ele fala também, que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O que é uma embaixada? Embaixada é um órgão de um determinado país dentro de um outro. Então, se você quer saber alguma coisa, como que eu faço para saber sobre o reino de Deus? Como que eu faço para saber sobre o rei desse reino? Como que eu faço para pegar meu passaporte para entrar nesse reino? Como que eu faço para conhecer os valores, a Constituição, a identidade desse reino, que é, no caso, as Escrituras? Aí você fala com quem? Fala com alguém da embaixada. E você está nessa embaixada também, então Deus te leva lá, certo? Pessoas, eles têm que saber, olha, eu quero saber sobre Jesus, com quem eu falo? Fala com o Paulinho e Nayá, certo? Você quer saber com eles? Vai lá, fala com eles sabem tudo sobre o reino de Deus, sobre as Escrituras, sobre e assim fala com qualquer um aqui, né? Como ele diz aí, terminando o versículo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quanto tempo dura um bom amigo? Eu sempre tenho dito isso o seguinte, quando eu tinha 49 anos, eu achava que eu estava com uns 35, 40 anos. Depois que eu fiz 50, alguma coisa grave aconteceu na minha reflexão, que é que nem 1,99, né? Você acha que você está pagando uma, na verdade, você pagou dois, já quase, né? Aí eu fiz 50 e já comecei a ter aquele monte de reflexão de velho, assim, né? Não é velho, não, porque eu não sou velho, mas, nossa, eu já passei da metade faz tempo, né? Nossa, mas não sei o quê, nossa, não sei o quê. E aí aquele negócio começa a dar uma angústia na gente. E aí você começa a pensar que, né, tudo começa, muitas coisas acontecem. Mas isso é alguma coisa que, na perspectiva de Deus, da amizade e intimidade com Deus, a gente tem que ganhar uma nova maneira de ver tudo isso, né? Então, a pergunta é, até que idade você pode ser frutífero? No versículo acima diz, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, né? Ou seja, quando você está conectado com a videira verdadeira, você vai dar fruto, não importa a sua idade. E, pelo contrário, quanto mais idade com Deus, certo? Mais confiável você certamente vai se tornar, mais responsável, né? Mais coisas de valor Deus pode colocar na sua mão. E assim, dentro dessa pergunta, quanto tempo dura um bom amigo? Tem essa passagem de Isaías. Eu serei o mesmo até a vossa velhice. Ou seja, você pode mudar muitas coisas, mas eu não vou mudar. E ainda na vossa idade avançada, eu vou te carregar. Eu que te criei, e eu te levarei, e eu te carregarei, e eu te livrarei. E tem um outro versículo de 1 Coríntios que diz assim, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que Jesus, o que Deus quer da sua amizade com ele? Fidelidade. Aí eu faço essa pergunta que eu faço para mim. Na verdade, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus é o mesmo, que ele vai ficar, ele é o mesmo até o último suspiro da minha vida, que ele vai cuidar de mim, que ele vai me carregar, que ele vai me levar, que ele vai me livrar. Será que eu acredito nisso? Agora, se eu não acredito, é um problema meu, porque essa é uma promessa dele e ele não muda. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar, falar, Deus, aumenta a minha fé, aumenta, eu quero crer nisso.
né? Coloca essa promessa sua no meu coração, de forma que eu verdadeiramente creia nela. E assim, lendo aí capítulo 14 e 15 de João, eu fiz algumas coletâneas de alguns ensinamentos de Jesus sobre intimidade, né? E aí diz o seguinte: primeiro, tudo foi entregue a Jesus pelo Pai, inclusive você. Ou seja, se você está com Jesus hoje, pode ter certeza que não foi uma iniciativa dele sozinha, foi o Pai que te levou a ele. Sem amizade com Jesus, nós não podemos fazer nada, nós vamos secar. Secar, né? Secar. Guardar a palavra é nossa maior expressão de amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado e tal, né? Jesus quer dar-se a conhecer mais e mais como seu grande amigo e Senhor. Ou seja, não há um momento que a sua amizade com Jesus pode parar, né? Então, como que você pode desenvolver essa amizade? Ser íntimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso faz de você uma pessoa frutífera. O amor, dentro do fruto, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz e tal, né? Mas o amor, ele é também adornado pela paz, pela liberdade que você ganha de ter essa vida com ele e dessa alegria plena em Deus. Depois também que o amor, como fruto do Espírito, ele não é solitário. Ele se origina em Deus e quer atingir pessoas, ou seja, Deus é amor. E não tem como o amor ficar só numa pessoa. A partir do momento que o amor de Cristo cresce na sua vida, é como uma condição sine qua non que ele precisa dar-se a conhecer a outros. Seja pelas palavras, seja pela vida, seja pelas expressões de amor, de solidariedade, de carinho, de tudo. E Deus também sabe que nós não podemos ficar sozinhos. Não é bom que um homem seja só, certo? Então, nesse caso, Jesus nos deixa depois o Consolador, o Espírito Santo. Deixa eu ver se tem algum versículo que eu esqueci de ler aqui. Jesus fala lá, né, em Mateus, né? Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. De novo, o assunto de revelar, né? Não adianta você falar, eu quero conhecer. Sim, você pode querer, certo? Mas não é você que determina. Mas você pode, se aproximando de Deus, o Espírito se aproxima de você e te leva a esse relacionamento. E assim, uma vez que nós temos essa intimidade, né, podemos ter essa intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, olha que interessante o que as Escrituras falam sobre você. Ele diz o seguinte: você é um espírito com ele, certo? O corpo de você, o seu corpo, é santuário do Espírito Santo. Você não é de você mesmo. Ou seja, eu faço com o meu corpo o que eu quero, eu decido da minha vida, eu sou eu, e todo esse slogan, né, essas falas do mundo aí, né, que a pessoa parece que ela quer ser o Deus, o Deusinho saído de Gênesis, né? E aí ele fala, portanto, você foi comprado por alto preço, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Ou seja, como que você pode glorificar a Deus através da sua vida, do seu corpo, da sua existência, né? E assim, amigos, concluindo, eu queria lembrar, né, recapitular aqui então que você foi criado, eu fui criado para sermos íntimos. Menos que isso, será que é algo bom? Sermos profundos, pessoais, relacionais com o nosso Criador. Não abramos mão disso. Nunca nos esqueçamos que a nossa vida e amizade têm muito valor para Deus.
Se você se sente aí sozinho de alguma forma, saiba que Deus tem muito interesse na sua amizade. Porque você também foi comprado por um alto preço. Você foi convocado também, não foi convidado, foi convocado. Se você é filho de Deus, você foi convocado a partilhar essa intimidade e amor com os demais. Então, invista nessa vida de relacionamento com as pessoas e com o Senhor. É isso aí. Obrigado aí pelo tempo. Espero que não tenha ficado muito redundante, mas... E que se alguém perguntar qual que foi o estudo de hoje, você saiba dizer, ou pelo menos lembrar de algumas coisas. Certo? Obrigado aí. Jones, valeu, guri. Muito bom. Obrigado, viu? Então, vamos aproveitar e abrir o tempo agora para quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação aí sobre o estudo do Johnny. Chegou o momento. E como disse o Antônio Carlos, antes de você fazer sua pergunta, diga o seu nome e o local onde você está. Se você é do Sul, tem que falar se é gremista ou colorado. Mas onde é que eles Eu fui estão? citado, 0-0 ainda, sou obrigado a ter uma réplica, né? Antônio Carlos de Florianópolis. Fala, Antônio. Johnny, sobre a passagem do viver solitariamente, em Provérbios 18:1, fala o seguinte, né, que o solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. É muito egoísmo solitário. Só para colaborar só com a sua apresentação. Parabéns, viu? Foi muito legal. Bem apropriado. Faltou, Antônio Carlos, faltou dizer se é gremista ou colorado, mas pelo azul do fundo aí a gente deduziu. Viu? Fábio e Suzana. Sou Havaí. Fábio e Suzana aqui de Balneário Arroio Silva. Prazer estar com vocês. Do Grêmio. Grêmio e Corinthians, né? E é isso aí. Joninho. Fala, filhote. Aí, ó, viu, pessoal? Chamando de Joninho e de filhote quer dizer que tem intimidade. E assim, Joninho, para dizer que você fala com muita propriedade desse assunto, viu? Porque você, para a gente, é uma referência grande no assunto intimidade e relacionamento, porque a gente brinca aqui, quando a gente morava em Florianópolis, a gente falava assim, e aí, como é que tá o seu relacionamento, né? A gente fazia essa pergunta, assim, um pouco brincando, mas um pouco sério, né? Porque realmente você perguntar, e como é que você tá? A pessoa sempre vai responder, tá tudo bem, né? Mas aí você pergunta de novo, mas como é que você tá realmente, né? Então, toda vez que a gente tinha uma situação como essa, a gente lembrava de você. Pode perguntar para o pessoal lá que andava com a gente lá nos estudos, tal, como é que tá o seu relacionamento? A gente já sabia que era... Um chama isso de interesse, outros falam de indiscrição, né? Mas, enfim, eu agradeço a sua versão. Mas vindo de você, a gente sabe o que é. Valeu, meu amigo. Um abração. Obrigado, Fabião. Boa tarde, amigos. Dirceu. Eu de Floripa, da Barra da Lagoa, aqui com o Dino, tchê. Não sou Grêmio e nem Internacional, sou da minha mãe. Figueira. Tá? Mas eu queria... Figueira. Bom dia, dupla. Bom dia. Boa tarde aí. Da mamãe. Eu gostaria de colocar só o seguinte, pessoal, Johnny, pessoal, de que na década passada eu pensei, escrevi, anotei e até passei para algumas pessoas um assunto que está muito ligado, na minha opinião, está ligado ou pode estar ligado com esse assunto que você falou, que era amizade e companheirismo. Eu penso que
no conceito geral, a amizade é uma coisa comum, assim, você tem amigos, como você falou, íntimos ou não, conhecidos que são tratados como amigos, amigos que são tratados como conhecidos. Mas eu penso que com Deus a coisa é mais do que amizade, é questão de companheirismo, de acompanhar a nossa vida, tá? Então, esse companheirismo vai na direção da intimidade que você falou, na minha opinião, tá? Então, um companheiro, amigo, eu penso assim, como nós temos vários, digamos, mais íntimos, menos íntimos, mais próximos, mais distantes e tal, mas o companheiro é aquele que anda junto, na minha opinião. Então, o meu principal companheiro, penso eu, como você disse, tem que ser Deus, Cristo, tá certo? Companheiro, além de amigo. Amigo, ele sempre foi. Companheiro é se nós andamos juntos, entende? Então, me parece que o andar juntos me remete, ou nos remete, ao dia a dia. E nas questões do dia a dia que o bicho pega. Em casa, fora de casa, no trabalho, não sei aonde e tal, na sociedade, no clube, etc. Aí é que o bicho pega. Então, é o exercício do companheirismo com Cristo, na minha opinião, é um exercício vivo. E esse exercício só pode ser vivo se for com ele, porque vem dele, não é de nós. Entende? Então, o que eu vejo, o que eu desejo, com isso que eu estou falando, e com isso que eu estou pensando, com isso que eu já escrevi, etc. e tal, talvez até nem tenha me expressado bem, mas é um assunto de companheirismo. Eu gostaria de continuar pensando, e continuar falando, e continuar discutindo, porque eu vejo que esse realmente é o que traz benefícios para os companheiros que andam juntos, tá? Então, você falou o nosso com Deus. E eu vejo que o companheirismo entre nós pode expressar o nosso companheirismo com Deus no dia a dia, ou não. Obrigado. Obrigado, Dirceu. Sim, eu acho que essa questão da intimidade, da informalidade, né? Mas a gente também, dentro dessa amizade, entendo que a gente, como Jesus fala para os apóstolos, né? Já não vos chamo servos, mas amigos, né? Mas nós nunca vamos deixar de ser servos, né? Ou pelo menos não nessa configuração aqui, né? Agora, a gente pode realmente desfrutar, né, de muito mais do que isso, né? Então, eu acho isso, que várias coisas podem ser faladas, né, companheiro, amigo e tal, mas o importante é essa questão das características que definem, né, e que agregam nesse relacionamento, né? Obrigado. É isso aí, meu. Parece que... Beleza. Ô, Roberto, posso falar uma coisa? Diga. Gustavo, de São Paulo, torcedor do River. Tá? Já tivemos de freguês o Grêmio e o Internacional, os dois, já várias vezes, mas não é o caso aqui. Johnny, a coisa que mais me tocou é a questão de guardar, porque a questão de... Assim, a gente sabe, mesmo que eu não tenha tanto tempo aqui, mas você sabe que tem que conhecer, que tem que ler, que tem que fazer, mas a questão de guardar que você colocou foi a coisa que mais me impactou e vou tentar levar comigo. Então, obrigado. Também parabéns pelo estudo, gostei muito. Eu acho que essa questão de guardar, não somente ler de forma vazia, não somente orar de forma vazia, sino que fazer
guardando e levando conosco, acho que uma forma também de intimidade, e é a parte que mais me tocou. Desculpe a brincadeira ao Grenal, tá? Foi uma brincadeira de verdade. Especialmente os que não me conhecem, podem tomar como ofensa, mas foi uma brincadeira. Gustavo, você mexeu com terra perigosa. Obrigado, Gustavo. Né? Mas os gaúchos perdoam, tranquilo. Posso falar uma coisa? Ana, tem 2 aparelhos ligados aí pelo lado. É, Não, tem um eco. Você deve estar com 2 aparelhos ligados. posso falar uma coisinha aqui? Não dá para ouvir, Ana, porque tem 2 E aparelhos. agora, melhorou? Agora sim. Deu. Obrigado. Posso falar uma coisinha aqui? Eu tinha ouvido que a palavra companheiro, eu não sei se isso procede, tá? Tem a ver com companheiro, que vem do latim companis, compartilhar o pão. A palavra companheiro. Então, eu acho que até o fato de Jesus falar, aquele que abrir a porta, nós comeremos juntos, compartilharemos o pão juntos, já parece que sugere que é uma coisa que é do dia a dia, que já em si mesmo, já essa amizade com Cristo, aquilo para a coisa a qual ele nos chama, é exatamente de ter esse companheirismo companis, que tem a ver com companheiro, isso que eu ouvi. Precisa ver se de fato procede isso, procurar aqui no Google, tá? Mas me fez sentido saber que, porque você não abre sua mesa, você não senta com pessoas estranhas. É o companheiro que parte com você o pão. Então, eu achei legal essa coisa de amigos e companheiros diários, na caminhada diária, onde você compartilha o pão, e, enfim, e ser assim com Cristo. Então, eu achei bacana. Boa. Obrigado. Bom, Lauro, Floripa, é meu amigo. Laurão, gente finíssima. Muito bom te ouvir, amigo. E sabe Obrigado, por que é muito bom te ouvir, e em especial nesse assunto? É porque é muito bacana ver um conteúdo nas Escrituras, mas também ver isso batendo com a vida da pessoa. O que mais me impacta é ver essa coerência entre essas duas coisas. E quer dizer que tu é um amigo querido de longa data que contamina, que expressa isso. Uma coerência de amor a Jesus. Muito obrigado, meu amigo. Ô, Laurinho, obrigado, hein? Quase que você me faz chorar aqui, ó. Ainda bem que... Te agradeço. Posso me inscrever aí? Claro. O Dilo do Grêmio. O Grêmio Imortal. Mas eu estava ouvindo as colocações, e eu queria destacar talvez um outro lado não tão falado nos dias de hoje, no nosso contexto, no ambiente da turma, é que esses apóstolos, né, que Jesus conversou nos últimos instantes antes de ser preso, os 12 apóstolos, ou necessariamente 11, né, porque um desapareceu, a maior parte deles tiveram um ministério um tanto fixo em Jerusalém. Talvez a pessoa que mais viajou foi o apóstolo Pedro, né, que foi até um pouco mais longe que Jerusalém. E tirando, né, o que Jesus ensinou nos evangelhos sobre amizade, intimidade com Deus,
os maiores exemplos estão nas cartas de Paulo, inclusive incluindo Hebreus. E o apóstolo Paulo não teve tempo de desenvolver a intimidade dele na sua própria casa. A intimidade dele, que ele fala especialmente lá em Filipenses, Tessalonicenses, ele desenvolveu andando na estrada, pregando o evangelho, multiplicando a palavra. E nos momentos de prisão, nos momentos difíceis, na batalha espiritual, na rua, né, na poeira, foi onde ele aprendeu a intimidade com Deus. E penso eu que não é nas nossas casas, nos nossos lares, nos grupos de estudo da turma que vamos desenvolver amizade com Deus, é na estrada. E cada um precisa descobrir qual é a sua estrada. Cada um tem um chamado, tentar ouvir de Deus na sua intimidade. Para que estrada Jesus está chamando a nós? Eu acredito que seja algo parecido com a experiência do Paulo. Era essa observação que eu gostaria de fazer e fiz. Obrigado. Obrigado, Odilo. Bom, beleza, então, gente. A gente tinha se comprometido, né, ficar em 1h15, então estamos fechando o nosso horário aqui. E eu queria pedir para... eu faço uma oração de encerramento, tá bom? Querido Senhor Deus, obrigado por esse companheiro que não você é, mas muito mais nosso Pai, nosso cuidador, nosso velador. Obrigado que o Senhor nos carrega na mão. Obrigado que o Senhor vai e vem em socorro da gente. Obrigado, Senhor Deus, esse amor que o Senhor tem para conosco, que o Senhor nos trata como amigos, como pessoa íntima, nos chamou, antes mesmo de a gente nascer, para fazer parte desse seu reino, onde o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós queremos confessar nossa incapacidade de responder a Ti, Deus. Se não é o Senhor vir em resgate da gente, Pai, não temos nada. E obrigado que é assim. Obrigado que é o Senhor que nos cuida, nos zela. Obrigado por aquilo que o Johnny compartilhou conosco hoje, que demonstra isso, Deus, essa intimidade que a gente tem contigo, que o Senhor nos proporcionou por Jesus na cruz, abrindo essa porta. Somos muito felizardos, ricos no Senhor. E nós temos que agradecer a Ti, em nome de Jesus. Amém. Beleza, bom, gente? Obrigado a todos aí. Foi muito legal. Agradeço aos que se sacrificaram aí por causa de assistir esse estudo. Soninha, tudo bem, a representante aí dos... Mas obrigado pela amizade de vocês também. Obrigado. Se isso for sacrifício, cara... Valeu, Johnny, como sempre. Seria todo dia sacrifício aí, cara. Privilégio estar aqui, Johnny. Isso é bênção, Obrigado, não é Johnny. sacrifício. Obrigado aí, viu? Nós Obrigado, estamos te meus esperando amigos. aqui no Sul, Gustavo. Mas serás bem-vindo, tá? Fala por ti, Paulo. Foi muito bom, Johnny. Muito bom. Obrigado, Ana. Obrigado. Valeu, Foi Joninho. Um abração. Bom, Johnny. Seu João, abraço aí. Obrigado, Johnny. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigada, tchau, boa tarde, boa noite. Valeu. Valeu, João. Muito bom. Obrigado, gente. Abraço, Fábio. Beijo, Denise. Pizza do... Tchau, tchau. Tchau, Johnny. Obrigada. Tchau. Obrigado, eu. Vamos na pizza. Tchau. Quem é esse Júlio aí? Tchau, tchau. Rebeca. Fábio. Oi, Rebequinha. Rebeca. Ai, que louco. Rebequinha, vem aqui na casa.